Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de Rumenologia. No episódio de hoje eu respondo as perguntas de vocês, ouvintes aqui do nosso canal, né? E apaixonados pelo mundo do rumen, assim como eu. As perguntas que eu vou responder hoje, né, aqui nesse episódio, foram feitas nos últimos 10 episódios aqui do nosso canal, ou seja, dos episódios de número 21 ao episódio de número 30, tá ok? Essas perguntas são perguntas que eu selecionei direto aqui do canal no YouTube, né, que foram feitas, estão lá disponíveis, né, para vocês lá lerem, né, aqui na seção de comentários do nosso canal do YouTube, e também algumas das perguntas que eu selecionei eu recebi via direct pelo Instagram. Tá ok, pessoal? Então as perguntas que eu seleciono, sempre eu recebo muitas perguntas, né? São muitas solicitações, né? E dúvidas aí de todos, né? É sempre um prazer, como eu digo, conversar com vocês, né? E nesse episódio aqui de perguntas e respostas, como é típico, né? O primeiro episódio de uma série de 10, eu sempre faço aí um repasse, vamos dizer assim, né? Nas perguntas que foram feitas nos últimos 10 episódios. Eu fiz isso no episódio número 11, onde eu compilei aí algumas das perguntas, né, feitas aí dos episódios de 1 a 10. Fiz isso no episódio de número 21, onde eu compilei perguntas que foram feitas nos episódios de 11 a 20. E agora, dessa vez, aqui nesse episódio número 31, estão compiladas perguntas interessantes que foram feitas nos episódios de 21 a 30 e que eu acho que vem bem a calhar e vão ser muito legais aqui para a nossa audiência. Tá ok? Bom, a primeira pergunta que eu selecionei aqui, né, foi no episódio de produção de metano, né, onde um de nossos ouvintes perguntou se as fibras solúveis, como pectina, né, pectinas e beta-glucanos, também produziam metano, também tinham, né, como parte da rota a produção de metano. A resposta é, infelizmente, sim. Tá? Apesar da pectina e os beta-glucanos, né, muitas vezes fermentarem mais rápido até que o amido no rumen, né, eles produzem, né, eles têm uma fermentação acética e não lática ou propiônica, como no caso dos amidos. Tá ok? Então, se vocês voltarem lá para o episódio de produção do metano, né, vocês vão ver que eu explico lá que no final da via glicolítica são gerados 2 piruvatos, né, e cada piruvato tem 3 carbonos, né, e como é o caso da pectina, né, e dos beta-glucanos, né, esse piruvato, para virar acetil-CoA, que por sua vez vai virar acetato, né, ele precisa perder um carbono, né, até porque o acetato, né, o acetil-CoA, eles têm apenas 2 carbonos. E esse carbono perdido na passagem de piruvato para acetil-CoA, ele vai ser utilizado para a formação ou de CO2 ou exatamente de metano. Tá ok, pessoal? Então, infelizmente, né, não é só a celulose ou a hemicelulose, né, que são as fibras, né, o FDN disponível, né, que vai ser utilizado como substrato, né, para a formação de acetato e aí, consequentemente, para a formação de metano. As fibras também, o FDN solúvel, né, as fibras solúveis, como no caso da pectina e dos beta-glucanos, estes também serão utilizados aí para a formação do acetato e, por tabela, vão ter como produto aí intermediário aí, né, como um produto também da formação do acetato à formação do metano. Tá ok? Não se enganem que, mesmo eu dizendo aqui que a pectina e os beta-glucanos fermentam mais rápido que o amido, né, eles são mais seguros, né, que o amido em termos de acidificação ruminal, até porque eles produzem, como eu disse, acetato, né, e o amido pode, dependendo do nível de pH ruminal, né, propiciar uma fermentação lática, né, o lactato é 10 vezes mais forte, né, que os ácidos graxos de cadeia curta comumente encontrados no rumen, e isso faz com que a estratégia nutricional se torne mais perigosa quando a gente tem amido em comparação com pectina. No entanto, olha o que eu vou dizer agora, né? Muitas pessoas, né, muitos nutricionistas, eu já vi muitos nutricionistas aí dizendo isso, dizem que a polpa cítrica, a casca de soja, né, elas podem ser fornecidas à vontade aos animais que, por conterem pectina, a acidificação ruminal não vai ocorrer.
né? Exatamente porque vai dar acetato. É bom lembrar, né, pessoal, que a acidificação ruminal não é só devido ao acúmulo de lactato. Ela pode ocorrer também devido ao acúmulo geral, né, total de ácidos graxos de cadeia curta. Então, pectina em excesso, ou seja, casca de soja ou polpa cítrica em excesso na dieta, também podem causar acidose, também pode acidificar o rumen, mesmo que seja uma acidose subclínica. Tá ok? Então, cuidado com essas observações, tá certo? O rumen pode acidificar sim, por causa do acúmulo total de ácidos graxos de cadeia curta. E a pectina, na maioria das vezes, fermenta mais rápido que o amido. Então, é bom a gente ficar atento no balanceamento das nossas dietas. Ok? Muito boa pergunta, feita lá no nosso canal, né? Aqui no nosso canal, sobre produção de metano. A segunda pergunta que eu selecionei, né, nesse intervalo aí de 21, do episódio 21 a 30, né, foi sobre reciclagem de ureia, né? Eu entrevistei, foi um episódio sensacional. Eu entrevistei o professor Luiz Felipe, né, que hoje está na Universidade de Queensland, lá na Austrália, né? E eu recebi uma pergunta aqui que foi muito legal, né? A pergunta, até vou ler a pergunta aqui para vocês, né? Que foi a seguinte, né? Se em pH baixo o NH3, né, se em pH baixo o NH3 vira NH4, né, ou seja, a amônia vira amônio, pode acontecer que em dietas de animais confinados a reciclagem de ureia vai ficar comprometida. Então, o que eu falei lá no episódio, né? E eu falei também em outro episódio aqui, né, nos últimos 10 episódios, a gente conversou bastante sobre ureia, né, inclusive, né, foi por causa dessas conversas de ureia que a gente teve nesses episódios que eu convidei o professor Luiz Felipe para a gente falar de reciclagem, né? Em alguns momentos eu disse, né, que dentro do rumen, numa situação normal, né, a amônia ela se transforma em amônio, né, e que na verdade os micro-organismos ruminais utilizam o amônio, que é o NH4, ao invés da amônia, né? Na literatura em inglês, né, muitas vezes o pessoal se refere ao termo amônia, mas que está incluso, né, na verdade, o NH3 e o NH4 aí dentro do mesmo termo, tá certo? Mas usualmente no rumen a gente tem amônio, né, a utilização de amônio pelos micro-organismos e não de amônia. Tá ok, pessoal? Então, e quanto mais baixo for o pH, maior é a proporção de amônio em relação à amônia, tá certo? E quem é reciclada, né, no fígado é a amônia, né? Então, o ouvinte perguntou se, né, em dietas de confinamento, né, que usualmente tendem a diminuir o pH do rumen, se a reciclagem aí de ureia, né, de amônia, ela é prejudicada. Bom, dietas de confinamento, né, usualmente em dietas de confinamento, né, elas são muito bem balanceadas, né, são dietas caras, obviamente, porque você vai fornecer tudo que o animal vai comer no coxo, né, ele não sai no pasto. Então, usualmente a gente, né, como nutricionistas aí, tentamos, né, balancear, né, deixar o balanço, né, de amônia ruminal positivo, né? Essa é uma recomendação aí que a gente aprende, né, nas aulas de formulação de ração para ruminantes na graduação, tá certo? Mas, né, a gente não pode esquecer o seguinte, não quer dizer que mesmo balanceando a amônia ruminal, né, mesmo estando com balanço de amônia ruminal lá positivo, né, ou levemente positivo, né, isso não quer dizer que a gente não vai poder utilizar, né, esse recurso da reciclagem de ureia, né, ou da reciclagem de nitrogênio pelo animal. Até porque o principal fator, o principal driver, né, o principal, né, aspecto que leva, né, ao nitrogênio ser reciclado é o teor de energia que está sendo fermentado lá dentro do rumen, que é o que acontece em dietas de confinamento, tá ok? Então, quanto mais energia estiver fermentando lá dentro do rumen, tá certo? Obviamente que vai ser produzido mais propionato, tá? O propionato chega no fígado e ele vai ser transformado, então, lá no fígado, né? A gente sabe que o fígado transforma todo o propionato, ou quase todo o propionato que chega lá em glicose, né? Mas o caminho não é simples assim, né? Esse propionato chega lá no fígado, ele vai a propionil-CoA e depois a succinil-CoA, tá? E aí segue o caminho aí da neoglicogênese, né? Para virar glicose, mas tem um porém. Se tiver precisando de nitrogênio ou de amônia dentro do rumen,
O succinil-CoA, ele é utilizado, tá certo? Ele é utilizado, então, como fonte de energia no processo bioquímico aí de reciclagem de amônia à ureia. E aí essa ureia pode voltar, né, para o meio ruminal, ou via saliva, né, ou via simplesmente parede do rumen. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, né, apesar da dieta de confinamento ser balanceada, tá ok? Apesar da dieta de confinamento ser balanceada, pode acontecer de a gente ter uma maior reciclagem de nitrogênio, tá ok? Ou seja, conversão de amônia à ureia no fígado, nesse tipo de dieta, quando comparado a dietas de animais em pastejo, tá certo? Até porque animais em pastejo, né, muita gente tem o conceito errado, né? Com o animal em época de seca, ele tem uma dieta com baixa proteína, né, uma proporção muito grande de NDT, proteína bruta, né? E aí ele acha que esse animal vai lançar mão da reciclagem de nitrogênio, né? Tem que lembrar que para reciclar nitrogênio tem que ter energia. O animal que está num pasto em época de seca, por exemplo, energia é o que ele menos tem, né? Assim, depois da proteína. Tá certo, pessoal? Então, a situação, vamos dizer, nutricional, que tem maior potencial de estimular a reciclagem de ureia pelo bovino, né, pelo ruminante, é quando temos dietas exatamente de confinamentos, né, dieta alta em energia que propicia a ida de propionato, né, ao fígado, e então essa conversão aí do propionato até succinil-CoA, que se precisar vai ser utilizado como fonte de energia para converter então a amônia em ureia. Tá? E aí essa ureia volta, como eu já disse, via saliva ou via parede do rumen. Experimentos clássicos, né, para provar para vocês o que eu tô dizendo, né, são os experimentos de processamento de milho, né, os experimentos de processamento de grãos. Então, se vocês vasculharem a literatura, aí vocês vão ver que quando tem uma comparação lá, por exemplo, de milho moído fino com milho floculado ou silagem de grão úmido, vocês vão ver lá que muitos pesquisadores eles medem o teor de amônia no rumen e também o teor de ureia no sangue, né? o PUM, né? Que é o Plasma Urea Nitrogen. Né? Então, o que acontece usualmente na hora que a gente aumenta o grau de processamento do milho? Por exemplo, passa do milho moído fino para um milho, né, para uma silagem de grão úmido. Né? Aumenta, obviamente, a fermentação ruminal e, usualmente, os níveis de amônia no rumen e no sangue eles caem. Tá certo? Porque aumenta a utilização, obviamente, de amônia pelos micro-organismos. E aí, né, a gente junta a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, o meio ruminal está precisando de mais nitrogênio, ou seja, é o sinal para iniciar o processo de reciclagem e, né, esse mesmo rumen está mandando propionato lá para o fígado, que por ocasião vai ser convertido em succinil-CoA e vai abastecer todo esse ciclo aí de reciclagem da amônia ureia. Legal? Então, né, a resposta à pergunta dos nossos ouvintes, do nosso ouvinte, né, na verdade, é que não, né? A reciclagem de ureia ela não é prejudicada, muito pelo contrário, né? Ela pode ser até estimulada quando a gente tem dietas de confinamento. Tá ok, pessoal? Muito legal, muito boa essa pergunta. Uma outra pergunta, na verdade, não foi uma pergunta, foi uma observação, né, de um de nossos ouvintes, né, foi em relação à ureia de liberação lenta, né? Em algum ponto aí dos episódios, né, a gente estava conversando e falou de ureia protegida, né, que é a ureia de liberação lenta e ureia normal, né? E aí dissemos que, né, não tem vantagem nenhuma em desempenho animal quando substituímos ureia pecuária, né, convencional, por ureia protegida, né? E isso está certo, né? Isso não tem vantagem, de desempenho mesmo, tá certo? Mas por que esse produto ainda está no mercado, então, né? E por que muitos nutricionistas utilizam, né, essa ureia de liberação lenta, né, ainda, né? Porque a recomendação usualmente dessa ureia de liberação lenta é substituir parte dos ingredientes farelados, né, do farelo de soja, do farelo de amendoim, né, e obviamente abrir, né, janela na fórmula, né? A gente sabe que a ureia, né, no equivalente proteico aí possui 281% de proteína bruta, né? Então você precisa de uma menor quantidade de ureia para substituir, né, fazer equivaler, né, em termos de proteína, né, uma quantidade X lá de farelo de soja, tá certo? Ou seja,
Você tira uma quantidade de farelo de soja X e coloca bem menos de ureia, né? Seja de ureia de liberação lenta ou ureia convencional, né? Para manter o nível de proteína na dieta. Ou seja, aí você abre uma janelinha lá, né? Abre um espaço na sua fórmula, por exemplo, para você colocar fontes energéticas. Tá certo? Isso vem bem a calhar para animais em terminação, tá certo? Aonde o requerimento por proteína, como a gente já disse no episódio de proteína metabolizável, é mais baixo, né? E o limitante, né? O limitante da dieta nessa fase aí de acabamento e terminação é a energia. Então, o uso de ureia de liberação lenta, né? Permite, né? Que nós incluamos aí, coloquemos, né? Menos fontes proteicas na fórmula, uma menor porcentagem de ingredientes proteicos, mantendo o teor de proteína bruta e assim abrindo espaço para a gente colocar ingredientes energéticos, tá certo? Entre outras vantagens aí da ureia de liberação lenta, né? Tanto para animal em pasto quanto em confinamento, ela consegue exercer aí uma proteção contra a umidade, né? Então, ou seja, se chover no coxo lá, o animal que está recebendo ureia protegida, né? Essa amônia não vai ficar diluída ali na água, né? Até porque a ureia está protegida. E também na dieta de confinamento, né? Muitos confinamentos hoje, né? Muitos nutricionistas recomendam a adição de água na dieta, né? Então a ureia de liberação lenta ajuda a preservar, né? Essa proteção ajuda a preservar a ureia para que ela seja liberada, né? Dissociada, né? Só quando ela atingir o meio ruminal. Tá ok, pessoal? Bom, em trabalhos americanos, né, isso é muito mais evidente, né, essa substituição aí dos farelos, dos concentrados proteicos, como o farelo de soja, né, por ureia, né, ou por ureia protegida, até porque o sistema americano, né, de confinamento, ele apesar de ter muitas similaridades, mas ele ainda é bem diferente do brasileiro, né? Então, lá nos Estados Unidos, né, ou na América do Norte, no Canadá a mesma coisa, né? É típico, né? Isso já está bem reportado na literatura, né? Os nutricionistas, né, ou os confinadores recomendarem aí a substituição aí, e muitas vezes substituição total do farelo de soja por ureia, né? Então, especialmente ureia aí protegida, né, de liberação lenta, né? Mas é porque no caso do americano, né, ele trabalha com animais de frame menor, né, no caso Angus, Hereford, e também com animais castrados, né, com machos castrados e novilhas, né? Angus, Hereford, macho castrado, novilha, né? Faz com que, né, todas essas, né, as duas categorias, né, e as duas raças aí que eu disse, né, elas têm uma menor exigência, né, por proteína metabolizável para síntese de músculo, né, para proteína muscular, quando comparados ao nosso animal Nelore ou quando comparados simplesmente ao macho inteiro, né? Então, a gente já conversou disso, né, no episódio de proteína metabolizável, né? Então, lá nos Estados Unidos, né, como eles abatem os animais depois da maturidade, né? Ou seja, abatem animais que já cessaram deposição de músculo, né? E eles ficam com esses animais aí no confinamento, né? A pesos maiores que a maturidade desses animais, exatamente para conseguir, né, depositar uma maior proporção de gordura na carcaça e realmente levar esses animais ao maior depósito de marmoreio, né, de gordura intramuscular. Então, esses animais eles têm um requerimento menor, né, por proteína metabolizável, porque, né, já pararam a deposição muscular aí há algum tempo. Tá certo? Isso mesmo o Angus com o Hereford. Imagina Angus e Hereford que já são de frame pequeno, né? Ainda macho castrado e novilha, né? Ou seja, né, diminui muito mais o requerimento por proteína metabolizável. Então, para quem for ler trabalho americano de substituição de farelo de soja por ureia, né, tem muito mais consistência na literatura, porque exatamente o tipo de animal trabalhado nos Estados Unidos, né, no sistema de produção deles, é diferente do nosso. Tá ok? Aqui no Brasil já foram conduzidos alguns trabalhos, né, e vocês encontram esses trabalhos na literatura, e em alguns dos trabalhos a substituição do farelo de soja por ureia não deu certo, né? O desempenho dos animais acabou sendo prejudicado, acabou caindo. Por quê? Porque no Brasil, né,
a categoria mais, né, confinada, né, nos confinamentos aí do país, né, é o macho inteiro, né? E a raça predominante é o Nelore, que é uma raça de frame médio, né? Ou seja, são animais que têm um grau de maturidade mais alto quando comparado com Angus e Hereford, ou seja, ficam mais tempo, né, depositando músculo para depois iniciar o depósito de gordura na carcaça, né? Enfim, eles têm uma exigência por proteína metabolizável maior, né? Então, a gente sabe que, né, a ureia, né, tanto protegida quanto convencional, ela é uma fonte de nitrogênio não proteico, né? Ela não contém aminoácidos, né? Quem contém aminoácidos é a proteína verdadeira, né? Farelo de soja, farelo de algodão. Tá ok, pessoal? Então, animal que ainda está na fase de crescimento, né, ou seja, tem uma exigência mais alta por proteína metabolizável, né, muitas vezes a substituição aí do farelo de soja, né, da fonte de proteína verdadeira por ureia, seja ureia pecuária ou ureia protegida, muitas vezes essa substituição ela acaba reduzindo o desempenho do animal. Tá ok? Mas já em fase de terminação, também tem trabalho no Brasil sobre isso, já em fase de terminação, né, onde os animais vão intensificar o depósito de gordura na carcaça, aí tem trabalho brasileiro com Nelore, super consistente, né, reportando que é possível substituir todo, né, o farelo de soja por ureia, que o desempenho do animal é mantido. Tá certo, pessoal? Muito legal, muito boa essa observação também dos nossos ouvintes. Bom, outra pergunta que foi feita, né, num dos episódios, né, essa aqui acho que foi no episódio de proteína metabolizável, né, o nosso ouvinte perguntou assim, né, sobre proporções, né, de PDR, PNDR, proporções de NDT e PDR, né, na dieta. E o que eu tenho para falar é o seguinte, né, em dietas de crescimento e terminação, né, então ele queria saber assim, proporção qual que é a proporção que eu recomendo, né, de PDR para PNDR, de NDT e PDR, né, em dietas de crescimento e terminação, né? Eu usualmente não recomendo nenhuma proporção, né? O que eu recomendo, na verdade, né? Eu recomendo você usar uma boa plataforma, um bom software, né? A gente tem muitos disponíveis aí no mercado, inclusive gratuitos, né? O NRC novo, né? Eu pessoalmente uso o NRC novo, o BC-NRM, né? 2016. Né? Eu acho que ele está muito acertado, evoluiu muito em relação à última versão de 20 anos atrás. Tá ok? Eu uso essa versão e eu tenho validado dietas, né, nessa versão do software, inclusive com erros assim, não maiores que 10 gramas por dia em termos de predição de ganho de peso. Então, se o programa fala lá que o animal vai ganhar 1,510 por dia, ele ganha 1,500. Tá ok? Então, erra por muito pouco. Ah, mas como faz para errar por muito pouco? É óbvio, né, pessoal? Você precisa colocar as informações corretas tanto dos animais, né, colocar certinho lá o peso do lote, score de condição corporal, tá certo? Colocar corretamente a informação dos animais e óbvio que você precisa inserir corretamente as informações químicas, né, de análises bromatológicas aí dos alimentos que vão compor a sua dieta, né? Então são dois lados, né? Você colocar a informação precisa dos animais e mandar analisar os alimentos para você colocar uma informação precisa também, né, dos ingredientes que você vai utilizar nessa dieta. E aí você deixa o programa trabalhar para você. Aí, independente se o animal está em crescimento ou terminação, né, o programa vai dizer para você, ó, coloca mais PDR, coloca menos ou mais PNDR, ó, está faltando NDT, o ganho está sendo limitado pela energia, está faltando certo aminoácido. Aí você não precisa ficar pensando em proporção de, né, qual a porcentagem de PDR na proteína bruta, 70% de PDR, 30% de PNDR, tá? Então, eu não vejo como correto pensar dessa forma, porque a gente estaria dando uma receita de bolo, né? A gente sabe que, né, o meio ruminal é muito dinâmico, né? Então, a gente sabe que à medida que, né, mudou o animal de crescimento para terminação, ele muda totalmente as exigências, e se mudou as exigências, esteja os animais no pasto ou no confinamento, tem que mudar a dieta, né? Porque o animal parou agora de depositar músculo e vai intensificar depósito de gordura, então as dietas são totalmente diferentes, né? Se a gente levar o pé da letra mesmo, né, a gente tem uma exigência
por dia, né? A cada dia que passa, a exigência do animal é diferente, porque cada dia ele ganha um pouquinho mais de peso, cada dia ele avança aí, né, dentro de cada fase fisiológica, seja dentro do crescimento ou da terminação, ou seja, a exigência do animal, se a gente for levar ao pé da letra, ela muda dia após dia. Então, como que eu vou recomendar aqui uma proporção ou um nível X de NDT, de PDR, de PNDR, sendo que a exigência é dinâmica, né? Ela muda. Tá ok, pessoal? Então, recomendo para vocês. Tem programas muito legais, como é o NRC Novo, LRNS também é legal, RLM, tá? Onde você... todos esses programas têm um nível lá de simulação ruminal, né? Onde ele faz uma simulação entre as diferentes frações de carboidratos e proteínas, né? Eles levam em consideração também as exigências dos micro-organismos do rumen, né? Isso a gente chama de nível 2, né? Lá nesses programas, né? Nível de simulação ruminal, aonde você pode ficar tranquilo que aí você tem todo um relatório lá para você checar lá os seus níveis de PDR, PNDR, NDT, né, e tudo mais. Tá bom? Essa é a minha recomendação, inclusive é a minha recomendação também para os caras que ficam fazendo conta de KD, né, de taxa de degradação, né? Um considera um KD de tantos por cento para volumoso, outro KD de tantos por cento para concentrado. Pessoal, não se preocupe com isso. Não precisa fazer essas contas. Use uma boa plataforma de avaliação de dietas. Essas plataformas que eu disse para vocês, elas são dinâmicas. Elas vão mudar o KD ou a taxa de degradação dos seus ingredientes, dependendo dos outros ingredientes da dieta, tá ok? Dependendo do nível aí de alguns nutrientes, tá certo? É dinâmica essa simulação, tá ok? E o KD aí de cada ingrediente também vai mudar conforme os ingredientes que estão associados ali na dieta, depende da fase, do requerimento do animal. Tá ok? Então, uma boa plataforma, tá? Resolve o seu problema e você não precisa ficar se apegando em proporções de PDR, PNDR, NDT, né? E tudo mais, né? Ou simplesmente proteína bruta, né? Esse negócio da proteína bruta já caiu faz tempo, né? Apesar da gente sempre olhar o teor de proteína bruta na dieta, por exemplo, né? Você pode fechar uma dieta de terminação em confinamento com 12,5 de proteína bruta, 13, 13,5, 14,5, depende da fonte de proteína que você está usando, né? Você pode ter um lag aí de 2,5% de diferença, né? Sem ter prejuízo ao desempenho do animal, mas depende da fonte de proteína que você está utilizando, depende dos outros ingredientes que estão associados a essas fontes de proteína e, obviamente, também depende das exigências aí dos micro-organismos e também do animal. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai agora para a nossa próxima pergunta. Que é, né, uma pergunta que foi feita no episódio de TIP, tá? Onde eu entrevistei o professor Renato Dib, né? Então foi feita uma pergunta lá muito legal, né? Na verdade, um nutricionista, né, compartilhou algumas experiências, né? E aí ele disse que em um dos clientes dele, né, os animais estavam consumindo aí 2% já do peso vivo, né, em matéria seca de concentrado, e ele estava notando fezes endurecidas, né, e aí ele perguntou se isso era normal, né, se mesmo comendo 2% do peso vivo em concentrado num sistema de TIP, né, de terminação intensiva em pasto, era normal, né, os animais apresentarem fezes endurecidas, né? Então, né, inclusive aqui parte da resposta que eu vou dar para vocês foi do professor Renato Dib, né? Ele que deu também parte dessa resposta, mas eu corroboro e concordo aqui com parte da resposta dele, tá ok? Bom, quando a gente tem fezes endurecidas, né, num animal comendo, né, uma alta proporção de concentrado, né, 2% do peso vivo, né, nesse caso aqui, reportado aqui pelos nossos, né, pelo nosso ouvinte, né, pode ser devido a diversos fatores, né, entre eles pode ser déficit hídrico, né, a água pode estar ruim, né, o animal pode não estar tomando muita água e isso favorece uma digesta mais sólida, né? No intestino grosso tem absorção de água, usualmente, né? Mas se o animal não estiver tomando muita água, né? E não estiver descendo muita água, né? Do rumen para os intestinos, realmente a digesta intestinal pode ficar mais seca, né? E as fezes acabarem saindo mais endurecidas ou aneladas, como a gente costuma falar no campo. Outra coisa que pode estar acontecendo é a parte volumosa da dieta está muito ruim.
ter muito FDA, né? Uma proporção aí de FDA, né? Um teor de FDA muito alto na dieta, tá certo? Isso faz com que dificulte o trânsito também, né? Uma certa quantidade de fibra ajuda, né? Mas uma quantidade muito grande de fibra ruim também dificulta o trânsito, tá ok? E aí, obviamente que com o trânsito meio parado, né? Dá tempo de intestino grosso absorver um montão de água e daí as fezes também saem endurecidas. Tá certo, pessoal? E outro fator, né, que eu acho que é o fator aí de maior relevância, né, é o teor de PDR da dieta, né, o quanto da proteína bruta degrada no rumen. Tá certo? Usualmente, né, em dietas deficientes em PDR, né, você tem lá, né, o substrato energético chegando no rumen, né, a gente sabe que as bactérias ruminais elas precisam não só de energia, elas precisam de aminoácidos, de peptídeos e também de amônia, né, ou seja, né, precisa que a proteína degrade no rumen. Então, muitas vezes, quando há deficiência de PDR lá no meio ruminal, o que vai acontecer? Né? As bactérias elas não vão, né, agirem, né, executarem o máximo trabalho bioquímico. Né? Elas vão demorar mais, né, para processar determinado substrato. Tá ok? E o que acontece? Né? Isso diminui o trânsito. Né? Demora mais, então, para aquela partícula deixar o meio ruminal. Né, a gente conversou de cinética, né, lá no comecinho aqui do canal, né, tem um episódio lá de cinética que vocês podem acessar. Tá? Se não tiver PDR, demora mais, né, para a partícula deixar o rumen. Obviamente que daí no intervalo de 24 horas, né, o animal tem menos espaço para comer de novo, ou seja, sobra menos espaço no rumen, aquela partícula fica mais tempo ali no rumen, né, ocupando espaço, e no decorrer aí de um período de 24 horas aí, o animal reduz o consumo. Tá certo? Um consumo reduzido também leva a um trânsito reduzido, né? Uma menor passagem também da digesta para os intestinos, o que acaba dando tempo também no intestino grosso absorver água e as fezes saírem mais duras, tá ok? Ou aneladas, como eu já disse anteriormente. Tá? Então, verificar a qualidade de água, né? Todos os dias, né? Não precisa limpar o bebedouro todo dia, o recomendado é 3 vezes por semana, tá? Mas pelo menos verificar, né, o bebedouro todo dia para ver se algum animal defecou no bebedouro ou está muito sujo, né? Porque se o animal deixar de beber água, tá? Ele pode começar a ter fezes mais duras, e isso é um sinal que o trânsito intestinal está devagar. Ou seja, o que nós como nutricionistas podemos entender? Que o animal podia estar comendo mais, tá certo? Ele podia estar comendo mais da dieta que você está fornecendo. E com certeza, se ele comesse mais, o desempenho também iria ser melhor. Tá ok, pessoal? A mesma coisa se você identificar que é falta de PDR, né? As fezes mais enrijecidas, né? Às vezes você sobe o PDR da dieta, ajusta, né, o seu PDR, e aí sim os animais começam a comer mais, né? Porque começa a liberar espaço no rumen, né, de forma mais rápida, né? O trânsito aumenta e aí as fezes começam a ficar mais pastosas. Tá ok? Mas nada melhor do que você, novamente, né, como eu disse na pergunta anterior, né, analisar todos os seus alimentos, inclusive o pasto, hein? Não pode esquecer de analisar o pasto, mesmo em sistema de TIP, hein? Eu sei que muitas vezes o pasto também muda, né, dia após dia, né, mas pelo menos num período aí, né, uma recomendação aí de a cada 30 dias, você analisar o seu pasto e aí, obviamente, analisar a cada nova partida os ingredientes do seu concentrado para você poder abastecer o seu programa de avaliação de dietas de forma acurada, com informação dos animais e também dos ingredientes. Só assim você vai saber se você está atendendo, né, os micro-organismos ruminais em termos de PDR. Tá ok, pessoal? Legal? E aproveitando aqui, né, ainda no TIP, né, muita gente pergunta de adaptação em TIP, né? A gente tem muito trabalho com adaptação em confinamento, com autoconcentrado, então o pessoal pergunta muito, né, no Instagram e aqui no canal também, né? E o que eu tenho para falar para vocês em termos de adaptação, né, no sistema, né, de terminação intensiva em pasto. Não tem trabalho científico até o momento de adaptação para TIP. A gente está estudando aqui, né, a gente está desenvolvendo, né, alguns pilotos, né, e provavelmente no futuro a nossa equipe vai fazer isso, né, a gente já está com essa perspectiva, né, de desenvolver protocolos de adaptação para o TIP. Então, mas quando a gente não tem ainda um protocolo científico testado, consolidado, o que eu, Danilo, recomendo? Tá? Se você for adaptar o seu animal aí, né, o animal do seu cliente, né, em sistema de TIP. Primeiro, se em confinamento
de manejo excelente, automado, seja o que for, vamos imaginar a melhor situação possível. Não é recomendado adaptar em menos de 14 dias os animais, não tem benefício nenhum em adaptar os animais em menos de 14 dias. Por que você vai adaptar em menos de 14 dias os animais no pasto? Sendo que esse sistema no pasto, né, pessoal, a gente venhamos e convenhamos, né? Ele não come uma ração de confinamento que é totalmente misturado o volumoso com o concentrado, tá ok? Ou seja, ele pega o volumoso do pasto e você dá o concentrado no coxo. Ou seja, é separado, tá? Ou seja, o volumoso e concentrado separado já aumenta o risco do animal ter um processo de acidificação, tá? Então, se mesmo recebendo uma dieta, né, o animal confinado, recebendo uma dieta, tudo junto lá, misturadinho, bonitinho, a recomendação é adaptar em 14 dias, quando você passa para o sistema de TIP, onde você separa o volumoso do concentrado, no mínimo tem que ser 14 dias também. Tá? E a minha recomendação, Danilo, para fazer 14 dias, né, iniciar um TIP, né, com uma adaptação em 14 dias, é quando o manejo é excelente, tá? O manejo da propriedade é excelente e o animal já tem que ter acesso, tem que ter tido, né, experiência com concentrado antes. Ou seja, ele comia um 0,1, um 0,3, aí, né, na verdade um 0,3, né, 0,3, 0,5% do peso vivo de concentrado aí na recria, e aí ele entrou para terminar aí com 2% do peso vivo. Ou seja, mas ele já tinha acesso a concentrado antes. Ele já comia um suplemento energético ou um proteico energético no coxo. Tá ok? Então, eu só recomendo fazer uma adaptação em TIP em 14 dias se o animal já tiver tido acesso a concentrado antes e o manejo for excelente. Tá? Nesse caso, você pode até começar aí com 1% do peso vivo, aí vai depender do que o seu nutricionista falar. Tá ok? No confinamento, né, a gente pode começar com até 1,2% do peso vivo, né, de fornecimento de concentrado, sem ter problema de acidose. No pasto, de novo, como não tem trabalho, a gente vai ser mais conservador sempre, né? Então, até 1% do peso vivo, desde que o manejo da propriedade seja excelente, qualidade de água ótima, tá ok? E também que o animal tenha tido uma experiência anterior com o consumo de concentrado, tá ok? Se o manejo não for excelente, se o animal nunca comeu concentrado antes na vida, pessoal, adaptação em TIP, 21 dias, 3 semanas, e começando com 0,5% do peso vivo, tá, de fornecimento de concentrado. Beleza? Essa é a minha recomendação para adaptar no TIP. Tá? Não tente começar com 1% de concentrado, se o animal nunca comeu concentrado antes, e se o manejo da propriedade, né, mesmo os funcionários, né, se eles não forem bem treinados, né, se o manejo da propriedade não for legal, não arrisque. Comece com 0,5% do peso vivo e vá transicionando os animais aí num período de 21 dias. Tá? Da mesma forma que foi feita a pergunta aqui pelos nossos ouvintes, né, se o manejo for ruim também, o manejo não for muito bom, eu não recomendo chegar a 2% do peso vivo de fornecimento de concentrado. Tá ok? Mesmo em época de seca, aí, né, que o pasto fica ruim, eu recomendo aí no máximo 1,75 do peso vivo para sistemas que não têm um manejo legal ou que os animais não tiveram acesso ao concentrado antes, né, e com a recomendação, óbvio, de uma adaptação em 21 dias, aí, indo de 0,5 a 1,75 do peso vivo em 21 dias. Tá? Agora, pegando o outro lado, né, que eu já falei anteriormente, se o manejo for legal, né, o animal já tiver tido acesso ao concentrado, você pode adaptar em 14 dias, né, e talvez você possa começar até com 1% do peso vivo, e você pode chegar até 2% do peso vivo, até um pouquinho mais que isso. Tá ok, pessoal? Recomendo sempre, né, óbvio que, né, a gente está falando de concentrado, mas mesmo para o TIP, né, tem que ter pasto disponível, né? O bicho tem que ruminar alguma coisa, né? Ele tem que mastigar alguma coisa que estimule a ruminação, né? Então, você tem que garantir aí que durante todo esse processo aí que o animal está no TIP, ele vai ter acesso, né, vai ter volumoso aí no pasto para ele pastejar, né, à vontade, né, para ele conseguir, então, ruminar, né, e poder tamponar o rumen, né, desse montão de concentrado que você está dando para ele. Ou seja, acertar a taxa de lotação é primordial para a estratégia do TIP aí de adaptação e mesmo depois da adaptação dá certo. Tá ok, pessoal? Bom, a última pergunta, né, na verdade, foram algumas perguntas e algumas observações aí, a gente vai falar disso agora, né, perguntas que foram feitas aí nos últimos 10 episódios, né, para vocês
vocês já sabem disso, né? Vocês que estão escutando aqui, é sobre o tal ganho de carcaça, né? Muita gente, né, no campo, né, comercialmente, gosta de falar assim, né? Não, os animais ganharam 1,6 no peso vivo e ganharam 1,200 de carcaça. Então vai aqui a minha opinião para vocês, pessoal. Ganho de carcaça eu não recomendo, tá ok? Eu não gosto de ver um dado em ganho de carcaça. A não ser que a fazenda, né, ou o centro de pesquisa abateu animais referências daquele lote. Ou seja, pegou uma proporção pequena do lote, abateu os animais antes de começar, né, o período de terminação, abateu uma parcela lá, e aí levou para o frigorífico e calculou lá o rendimento de carcaça. Aí você tem uma referência de quanto era o rendimento de carcaça daquele lote no início, né, do período de alimentação ou da fase que você está fazendo os seus cálculos econômicos, tá certo? Nossa, Danilo, mas por que você está falando isso? Porque todo mundo que faz essa conta considera 50% de rendimento no início. Não importa se o animal começar com 320, com 350, com 380, com 450 quilos, todo mundo tem 50% de rendimento de carcaça. E aí vem gente falar para mim que o bicho ganha 1.400 de carcaça todo dia. Faça-me o favor. Tá certo? Eu nem discuto. E não estou falando que não pode. O dado é meio exagerado, 1.400 de carcaça. Tá ok? Mas quando o número é muito alto, você tem que desconfiar. Tá ok, pessoal? Então, assim, ganho de carcaça, qual que é a diferença de ganho de carcaça e ganho de peso vivo? Ah, não, mas o ganho do peso vivo tem a parte que não vai para a carcaça. Mas pelo menos no ganho de peso vivo, você pode medir o peso em jejum no começo e em jejum no final, certinho. Você tem o peso inicial de carcaça? Você não tem. Tá? A gente publicou um trabalho, né, nesse ano aqui de 2020, fevereiro, né, de um dos meus ex-orientados de doutorado, onde a gente tinha um experimento lá, que, né, não vem ao caso, né, o intuito do experimento, mas a gente abateu os animais antes de começar o confinamento para fazer uma referência, né? E nesse experimento a gente tinha animais que estavam comendo concentrado, tipo 0,5% do peso vivo do concentrado, e tinha animais que estavam restritos, né, nutricionalmente. Os animais que comiam 0,5% do peso vivo de concentrado, só esses caras apresentaram 50% de rendimento, com 390 quilos. Foram abatidos mais ou menos com 390 quilos. Só esses caras que comiam mais ou menos 2 quilos de ração, ou 0,5% do peso vivo, tá? Só esses apresentaram 50% de rendimento de carcaça. Os caras que estavam no pasto ruim, né, com uma taxa de lotação mais alta, ou seja, com consumo limitado, tá certo? Os caras tiveram 47% de rendimento, tá? Num peso de abate aí de 380 quilos. Tá certo, pessoal? Só aí eu estou mostrando para vocês que o status nutricional, ou o que os animais comeram antes da chegada no confinamento, só aí já dá diferença o rendimento de carcaça. Tá? E todo mundo coloca 50%. Tá? Todo mundo, porque facilita a conta, tal, coloca 50%. Tá? Muitas vezes os animais, como eu estou dizendo, eles começam com 47% de rendimento. Tá certo? E aí, quem que faz essa conta? Né? No nosso caso aqui, o nosso experimento está publicado, vocês podem acessar ele lá, se vocês quiserem. É o Pereira 2020, né? Tá no meu currículo Lattes lá, vocês podem entrar lá e acessar, publicado na Livestock. Tá ok? Só o animal que comeu concentrado, 2 kg de concentrado aí antes da chegada no confinamento, que apresentou 50 de rendimento, tá? Mas não é em relação a isso, né? Não é só isso que afeta o rendimento. De novo, diferentes faixas de peso, né, diferentes pesos de chegada no confinamento, né, provocam rendimentos diferentes, tá certo? O grau de... o nível nutricional que o animal teve, né, durante a vida toda dele também afeta, né, o rendimento. Então, se você não sabe o peso de carcaça inicial desse animal, tá certo? Não use ganho de carcaça. Não use ganho de carcaça. Aí alguém vai falar assim, né? Mas Danilo, vamos usar o que então? O que você recomenda? Eu vou recomendar vocês fazerem o que os americanos fazem, tá? Nesse caso. Você não tem a carcaça inicial, ótimo, mas você tem a carcaça final, tá? O que o americano faz nesse caso, para daí você nivelar, né? Mesmo para você comparar um lote com o outro, ou mesmo para você fazer a sua, né, suas contas econômicas aí dentro do mesmo lote. Você pega o peso de carcaça no frigorífico,
o romaneio do frigorífico, tá certo? Obviamente que você vai ter pesado o animal, né, antes de sair do confinamento, tá ok? Você pesa o seu animal lá em jejum ou cheio, né, depende aí do que você preparou. Né, se você pesou cheio, desconta 4%, né, do peso vivo. Se pesou em jejum, beleza, né, não precisa descontar nada. Então você tem o peso vivo final lá do confinamento e você pega o peso de carcaça quente no romaneio do frigorífico. Divide um pelo outro, você acha o rendimento de carcaça. Né? Divide um pelo outro, multiplica por 100, acha o rendimento de carcaça. Ótimo. O que você faz a partir daí? Você calcula, pega o seu lote inteiro. Presta atenção agora. Pega o seu lote inteiro. Calcula o rendimento de carcaça médio. Vamos dizer lá que você tem animal variando, um rendimento variando de 53% a 57%. E você teve um rendimento de carcaça médio de 55%. Tá ok? O que você vai fazer? Você vai pegar todos os pesos de carcaça quente, tá certo? E dividir por 0,55. Você vai usar o mesmo rendimento, vai usar o rendimento médio para todos os animais do lote. Então você pega seu peso de carcaça quente e divide por 0,55. Tá certo? O que você vai fazer quando você fizer essa conta? Você vai ter um novo peso vivo final para cada um dos seus animais que você abateu. Tá ok? Ou seja, tendo um novo peso vivo final, que a gente chama de peso vivo final corrigido, e o mesmo peso inicial que você tinha lá no início, você recalcula o seu ganho de peso diário. E aí esse ganho de peso diário é o ganho de peso diário ajustado na carcaça. Tá certo, pessoal? Esse cálculo é muito mais correto do que usar ganho de carcaça. Tá? Na verdade, desculpa a sinceridade, mas ganho de carcaça não é correto. Tá? Isso é para, vamos dizer assim, você quer fazer um negócio em ganho de carcaça, sendo que exatamente você não sabe o quanto o animal ganhou de carcaça. E exatamente as diferenças que aparecem de ganho de carcaça é exatamente as diferenças de peso de carcaça quente. Então, por que reportar ganho de carcaça, sendo que você pode reportar o ganho de peso vivo e então o peso de carcaça quente do animal, que são medidas diretas? Para que ficar calculando o ganho de carcaça? Para que ficar falando 1,2, 1,3 de carcaça, sendo que você não sabe com quanto o animal começou de carcaça na fase, né, ou no período que você está medindo. Ok, pessoal? Bom, ficou um pouco longo, né? Mas esse foi o nosso episódio de perguntas e respostas, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, se inscreve no canal. Pessoal, a maioria das pessoas que assiste os nossos vídeos aqui no canal não são inscritas. Se inscreve, pessoal, não dá trabalho nenhum, tá? Só se inscrever lá, aperta no botãozinho lá, inscrever-se, tá ok? Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho se você quiser para ser notificado quando cada novo vídeo for ao ar, tá? E, né, como eu digo sempre, indica o nosso podcast para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus professores, que só assim a gente vai conseguir atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal. Se você tem sugestões de temas ou de celebridades do mundo do rumen para que eu possa entrevistar, deixa na nossa seção de comentários aqui do YouTube, me manda um direct lá no Instagram, tá? É sempre um prazer conversar com vocês e responder aí a todas as perguntas, as solicitações. Fiquem bem, bons estudos e um abraço.